Amigos e amigas, vamos a atualidades, momento de atualidades aqui em meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, compartilhe, dê um like para aumentarmos nossa rede de amizade, ok? @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E você vai ao YouTube, Instagram, temos o blog e Facebook, ok? Catequese, informações gerais, atualidades. Igreja Católica é a única instituição humana com sequência de chefes por 2000 anos. Você sabia disso? A Igreja Católica Apostólica Romana sempre teve um Papa. De São Pedro até o Papa Francisco, há uma sequência de 2000 anos. Não existe qualquer outra instituição humana com essa sequência de chefes. No Evangelho escrito por São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, Jesus olhou fixamente para os olhos de Pedro e disse: Tu serás chamado Cefas, que no hebraico significa pedra, que vem a ser Pedro. Em Mateus 16, Jesus diz para ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é o Papa. Pedro é a pedra de unidade da igreja. É claro que a pedra invisível da igreja é Jesus. Mas a igreja é uma instituição humana que precisa de um cabeça, senão não se sustenta. Na escola há o diretor, no navio um comandante, no Estado um governador. Se não houver uma hierarquia de poderes com um cabeça, vira anarquismo, vira bagunça, pois todo mundo manda. Então Jesus colocou um chefe na igreja, que é uma sociedade de homens e mulheres fazendo uma série de promessas maravilhosas. Jesus disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus. O reino que vim inaugurar na terra, ou seja, o poder de abrir e fechar, e as portas do inferno nunca vencerão a igreja. Tudo que ligares na terra, eu ligo no céu, disse Jesus a Pedro. Esse é o poder extraordinário que Jesus deixou ao Papa. É claro que o Papa não é infalível em qualquer coisa, mas quando define um dogma de fé, é inspirado pelo Espírito Santo, e a igreja inteira tem que aceitar e acreditar, mesmo que não entenda. Então só no dogma de fé é que há infalibilidade. O Papa, no entanto, não é infalível em política, arte, música, economia. Muitos papas na história da igreja erraram muito, mas nunca uma bula pontifícia proclamando um dogma foi revogada. Até Alexandre VI, Papa espanhol, Papa Borgia, que foi muito contestado por seus erros, nunca teve uma bula contestada. Isso porque o Papa tem uma assistência especial do Espírito Santo quando fala da doutrina e não das outras ciências. Depois que Jesus foi para o céu, quem comandou a igreja foi Pedro, cujo nome é citado 169 vezes no Evangelho. 169 vezes. Em Pentecostes, ele fez um grande discurso. É ele quem reúne o concílio no ano de 49 em Jerusalém. É ele quem batiza o primeiro pagão na casa de Cornélio. O primado dele é algo que está nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé vão a Pedro para acertar a questão da circuncisão. Vejam que informações importantes do canal do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Jesus Cristo, Deus e Filho do Homem. Jesus preferia usar para se referir a si próprio a expressão Filho do Homem, ao invés de Messias ou Filho de Davi, pois não queria conotação política para a sua pessoa. Messias, entre os hebreus, tinha conotação política e nacionalista, de um rei que viria para derrubar o poderio romano, libertar Israel deste jugo e dar-lhe a liderança sobre todas as nações do mundo. Jesus não veio para isso, dizendo que meu reino não é deste mundo. 69 vezes aparece a expressão
Filho do Homem nos evangelhos, deixando clara a divindade de Jesus, mas sem conotação política. Sábado é complicado por fariseus e cristãos assumem o domingo como dia do Senhor. Olha, para os judeus era lícito, quando passassem por uma plantação, apanhar algum vegetal para saciar a fome. Os fariseus, doutores da lei, no entanto, complicaram a vida do judeu no sábado. Criaram 39 tipos de trabalho que não podiam ser realizados no sábado, algo que não estava na lei de Moisés. Até mesmo colher algo para comer numa lavoura era proibido. O sábado passou a ser uma espécie de prisão para o povo, e Jesus veio para libertá-lo da escravidão da lei e colocá-lo na lei perfeita do Espírito Santo. Por isso contesta o sábado várias vezes, curando um homem com a mão seca na sinagoga e expulsando o demônio de um homem também no sábado, dia que os judeus se reuniam para orações na sua igreja. Ele mostra que o homem é mais importante que o sábado, e Jesus se declara Senhor do sábado. A igreja explica que o domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou no domingo, ele estabeleceu uma nova criação, e este passou a ser o primeiro dia deste novo tempo, vindo depois do sábado judaico. São Justino, que foi padre da igreja e morreu mártir em 185, já dizia que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para prestar culto a Deus. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, São Paulo celebra a missa no primeiro dia da semana, precedido da segunda-feira, segundo dia. O domingo deve ser dia de descanso e de honrar a Deus, de prestar-lhe culto. É o dia do Senhor, dia de preceito para o católico assistir à missa. Infelizmente, somente cerca de 10% dos católicos vão à missa dominical. E o Brasil tem 60% de católicos, segundo as estatísticas. Então é preciso de muito mais católicos frequentarem a igreja. Não deixemos de ir à igreja, especialmente aos domingos. É o momento de congregar, é o momento de louvar a Deus, adorar a Deus, demonstrar a nossa fé e buscar a salvação, que Deus já nos deu quando morreu na cruz e depois ressuscitou. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, nosso Paizinho do céu, o Pai celestial. E agora eu clamo do aramaico, como dizemos nós católicos, Maranatá, ou como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos prontos. Reconciliemos-nos com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna por todos os séculos dos séculos convosco.